Simbora. A nossa aula de hoje, acho que é a segunda aula, né? Vocês tiveram ontem aula de sepsis, né? Basicamente foi o assunto, né? Então, hoje é a aula sobre choque, tá bom? Choque é muito mais do que eu vou contar para vocês hoje, tá? É muito mais do que isso. Mas o que eu vou contar para vocês hoje é o suficiente para vocês conseguirem se virar, pelo menos do ponto de vista conceitual, conhecimento dos plantões que vão dar nas UTIs, dos estágios, tudo mais, tá bom? Então, esse é o ponto de partida. Estava conversando com o Ramon hoje sobre esse assunto, que ele estava lá com o doente em choque, e eu comentei que a gente não está tão no choque, não está vendo muito no choque, muito. Alguém que gosta muito de vinho, por exemplo, alguém que é chato do vinho, você é chato do vinho? Então, a pessoa quando estuda muito vinho, começa a ver vinho, ela fica chata do vinho. Entendeu? Porque esse aqui não combina com isso, esse aqui não combina com aquilo, tal. Antes disso, ela tomava qualquer coisa. Tomava o sangue de boi do poço e estava se achando. Agora ela começa a colocar critério. Quer dizer, você puxou, tá? Então, vamos fazer soro errado, vamos usar a hora errada, vamos fazer tudo errado. É o que eles fazem até hoje. Daqui a pouco vocês vão começar a estudar choque, eles vão ficar o chato do choque. Porque aqui tá 0 tanto micrograma, aqui não sei o quê, parará, não tem. Chato. E quando você você transcende a chatice, você fala assim, sabe uma coisa? O legal é curtir o vinho, né? Não importa. Esse vinho não combina, mas tá tão legal aqui, né? A comida é legal, os amigos são legais. Esse vinho presta. Só que vai ser igual. Vamos chegar lá na frente e falar assim, puxa, amiga, dava pra ter feito um monte de coisa diferente aqui, mas sabe uma coisa? O arroz com feijão aqui funciona bem para um caramba. Então, essa aula sobre arroz com feijão de maneira do choque. Qualquer dúvida que vocês tenham do olhar que vocês queiram dar, me avisa, que a gente tenta contextualizar aqui em algum momento, tá bom? Mas o nosso foco aqui é tratar da síndrome de choque e não especificar na etiologia do choque, apesar da gente dar alguns exemplos ao longo do caminho. A primeira mensagem que eu passo para vocês é essa daqui. E quem topa fazer residência depois de um tempo, quem topa fazer residência de certa forma, é uma pessoa que se incomoda com isso daí, ó. Aquela pessoa que acha que podia saber mais do que sabe, ou pelo menos do que acha do que sabe. Eu costumo dizer aqui nesse momento, como é um tema relativamente comum, vocês vêm carregados de alguns vieses sobre o tratamento do choque. O que eu quero dizer para vocês é que o que a gente vai falar aqui agora é sobre choque da perspectiva do médico intensivista / cardio intensivista, ok? É esse o caminho que a gente vai seguir aqui. Então, vamos lá. Eu acho que a melhor forma de a gente trabalhar isso é a gente olhar um caso, de modo geral. Então, nós temos um paciente de 65 anos que chega na UTI com hipoxemia, hipotensão e taquicardia esclarecer. Cadê a Érica? Olha lá. É isso aí. A Érica hoje estava ansiosa para saber o que é. Não importa o que ele tem. Importa como ele está agora, né? Então, é isso aqui. Não faço ideia do que seja. Os familiares me contaram que ele tinha febre no dia de hoje, mas piorou subitamente o estado geral. Aí me pega, né? Porque se eu estou pensando em sepse é uma doença que vai crescendo, né? Não tem sepse súbita. Se tem, é porque foi mal visto. Na verdade, vocês aprenderam ontem, não existe isso. Mas o piorar subitamente me pega, né? Se eu piorar subitamente, eu penso no evento cardiovascular, cerebrovascular, alguma coisa nova aconteceu. Foi histórica de um paciente hipertenso, com cardiopatia e de uso regular de antiarrítico com anticoagulante oral, o que me pega mais ainda. Ok? Então, só em 4 linhas aqui, a gente consegue levantar pelo menos umas 3 etiologias de choque. Mas o que eu quero dizer para vocês é, não vão por aí agora. A nossa ideia é discutir como é que eu manejo esse cara, apesar do que o que ele tem, apesar do que o que levou ele para esse quadro. Tá bom? Essa é a ideia. Em toda a nossa aula, eu não quero entrar em discussões do quanto a ventilação mecânica afeta a hemodinâmica, porque isso é verdade. Na nossa prática diária, a gente vai lidar com isso, a gente vai ter momentos de discutir isso. Mas aqui o nosso paciente, em todo momento, não vai ter essa interferência, ok? Eu quero o foco de vocês no ABC primário, no ABC primário, ok? No manejo hemodinâmico do doente. E toda vez que te contarem um caso, quando vocês estiverem comigo na UTI ou em aulas que a gente faz, depois de te contarem um caso, você tem que saber sinais vitais. Só tem uma forma de saber se o doente é grave ou não é grave. Sinais vitais, o básico dele. Ok? Ele tem lá a frequência de 18, satura 85,
uma frequência de 30, uma PA 8,5 e uma temperatura de 38,5, ok? Pelos sinais de um paciente grave, ganha uma bandeira vermelha ou podemos transferir para o UBS? Legal, né? Eu só quero saber se está todo mundo no mesmo lugar aqui. Minha primeira pergunta é: esse paciente está em choque? Quem acha que está em choque, levanta a mão. Legal. Quem não levantou a mão, pensa o contrário. Quem acha que ele não está em choque, levanta a mão. Eu vou. Duas mãos não vai. Uma questão de conceito apenas. Porque ainda não foi dito que foi dado boleminha para ele. Boa, boa. Deixa eu resgatar o Adriel aqui. Ele está andando por caminho sombrio. Sai daí. Vamos lá. Onde que o Adriel foi? O que é importante? E assim, ó, outra coisa que eu falo para vocês sabendo das aulas que eu dou, tá? Vocês podem falar qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa. Mesmo. Existe um momento na aula que eu chamo ear time, é o momento da orelhada. Eu vou deixar uma orelhinha ali, ó, você pode se quiser, tá bom? Se tiver contexto bibliográfico, eu vou trazer de algum lugar. Se não tiver, eu vou tentar dar um jeito. Mas se não conseguir dar um jeito, aí ele deve ter. Mas eu não tenho jeito. Provavelmente o Gabriel está influenciado por sepsis, tá? Porque a gente costuma colocar o paciente com choque séptico, aquele paciente não responsivo a fluido que ganha vasopressor. E eu chamo ele de choque. Ok? Na sepsis isso é verdade mesmo. No choque, de modo geral, isso não é verdade, tá bom? O conceito mais abrangente, e é o que tem que estar na cabeça da gente sobre choque é um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. Ok? É só isso que é choque. Então, o paciente tem uma alta demanda, uma oferta reduzida, ele entra em choque porque ele começa a fazer a anaerobiose. Só por isso. Vai chegar alguns gráficos aí, eu vou usar o quadro daqui a pouco, também nesse momento. Uma vez que isso que o Adriel falou não está correspondendo, eu não sei se está em choque, mas na grande maioria das vezes, a porta de entrada do choque vai estar aqui, na hipotensão. Ok? É específico? Não, não é específico. Mas é muito provável que todo mundo em choque tem hipotensão associada a ele. Quase todo mundo tem a hipotensão associada. E nesse quadro, não quis deixar dúvida alguma, eu também deixei ele hipoxêmico. Ok? Então, se choque é um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio, seja a oferta de oxigênio, seja o que carrega o oxigênio estando alterado, ele provavelmente está em choque. Eu não tenho essa informação, não preciso fazer uma tela agora, tá? Mas o que eu quero que você trabalhe na prática? Esse paciente, sim, está em choque. Ele tem hipotensão com um quadro de ventilação mecânica, com taquicardia, hipotensão, hipoxemia, etc, etc. Pode estar em choque até que prova o contrário, tá bom? Emergência a gente não clinica, tá? Não pode clinicar na emergência. Emergência é ABC primário, é pragmático. Então, isso aqui é uma síndrome de choque circulatório que eu tenho que tratar com pessoas. A ABC primário, pau no gato. Então, como eu estava dizendo para vocês, a hipotensão é a porta de entrada. E a definição de hipotensão que a gente vai no livro, a gente pode se bater um pouquinho. Uma sistólica menor que 90 já pode ser hipotensão sustentado. Uma PE menor que 65 é o que a gente mais usa. E tem um conceito lá da PA que cai 20% do basal, também pode ser considerado hipotensão, ok? Para a gente, os dois primeiros são os principais. E por que é importante? Porque, como eu disse que existe a questão de oferta e consumo de oxigênio, essa pressão é o tônus vascular, mais hemoglobina, mais etc., responsável pelo componente convectivo de carregar o oxigênio. Simplesmente é carregar o oxigênio, ok? Então, eu preciso ter pressão, eu preciso ter tônus vascular, eu preciso ter hemoglobina. Eu preciso ter isso funcionando para o paciente sair do choque. Não adianta eu otimizar outras coisas se o tônus vascular não está ressuscitado, ok? Essa figurinha aqui, ó, vai perseguir a vida de vocês, vai estar na medula de vocês, vai cair na prova de título o tempo inteiro, e ela explica tudo o que você precisa saber sobre choque em um desenho bem bonitinho. A gente tem aqui, ó, na estação de carregamento, os pulmões, carregamento de oxigênio, ok? Aqui eu tenho os vagões, e ele é a nossa hemoglobina, ok? Então, quanto mais vagões eu tiver, mais hemoglobina eu sou capaz de carregar, ok? Aqui é a capacidade de contração cardíaca, é a locomotiva, certo? O trilho é esse tal do tônus vascular que eu comentei com vocês, certo? Então, tudo isso precisa estar organizado para que você consiga suprir a tua demanda de oxigênio. É esse o racional mais básico que a gente tem de oferta e consumo de oxigênio.
Importante lembrar que eu tenho motivos, causas, melhor dizendo, que faz com que o oxigênio não seja entregue para a célula como deveria. E em outras situações, esses motivos também facilitam a entrega de oxigênio para a periferia. Tem uma coisa, por exemplo, que a terapia intensiva recentemente passou a ser meio esquizofrênica e eu não gosto disso, é com a tal da acidose metabólica. Ninguém pode ver uma acidose metabólica já quer dar um biquezinho, né? Fala biquezinho na cirúrgica AIB perto de mim. Vocês verem já o creme líquido, eu sensível. Biquezinho não. Porque, veja, se eu tenho um quadro de choque circulatório, eu tenho uma acidemia, uma acidose metabólica leve, ok? Leve. Esse é um contexto que eu gosto tanto que aconteça, que ele me possibilita. Olha o que acontece quando eu tenho acidose. Ó, eu tenho uma quebra, uma diminuição da afinidade da hemoglobina por oxigênio, fazendo com que ela entregue o oxigênio de uma forma mais fácil. Então, quando eu corrijo uma acidose de forma inadvertida, a hemoglobina faz o que com o oxigênio? Ela se agarra com o oxigênio e não libera mais. Então, fiquem tranquilos, quando você estiver tendo uma acidemia leve, uma acidose metabólica leve de um paciente em choque, tratem o choque já. Essa acidose leve está ajudando vocês a fazer com que o oxigênio seja entregue. Acontece o mesmo com febre, acontece o mesmo com a hiperpneia. Esse paciente aqui, ó, o que acontece aqui, né? Esse paciente está um pouco mais sedado, retendo CO2, por exemplo, ó, eu até gosto que ele faça isso. Ele entrega o oxigênio como deveria. Então, não corrijam metabolicamente todo mundo de forma inadvertida. De alguma forma, esse é um mecanismo compensatório de troca, eu preciso usar ele a nosso favor. E como eu disse para vocês, pragmático, ABCDE. Os sinais e sintomas são super importantes. E tudo isso aqui vai ser levado em consideração. Tá bom? Eu tenho sinais mais precoces, eu tenho sinais de compensação, a progressão do sinal e o choque refratário que estabelecer. Então, tudo isso é importante para a gente. Porque quando a gente dispara o conceito de choque e usa um vasopressor, um inotrópico, sangue, etc., eu vou me basear não só nos dados laboratoriais, mas também nessas informações. Olha, eu estou mantendo ou aumentando a dobutamina porque o paciente ficou oligúrico, porque baixou o nível de consciência, que a pele ficou fria e pegajosa, porque o tempo de investimento não ficou, por exemplo. Okay? E esses motivos são os mesmos também para vocês tirarem o inotrópico, tirarem o vasopressor. Então, a gente usa muito o dado clínico na beira do leito. Muito. A gente não fica apegado simplesmente a exames laboratoriais. Um sinal clínico que a gente valoriza bastante é o Motley Score. Ele acontece nos membros inferiores, pode acontecer no corpo inteiro, é o livedo, tá? Mas na perna ele acontece precocemente no paciente em choque. O que isso quer dizer para a gente? Esse paciente, além de choque, ele tem hiperlactatemia, ok? E o paciente com Motley cada vez mais próximo à raiz da coxa, ele é mais grave do que quem não tem, ok? Existe fazer terapia para recuperar o Motley? Não, não existe. Mas quando a gente está o cara, o Motley melhora? Sim, melhora. Não é uma meta reduzir o Motley, ok? Não é uma meta. Mas entendem quando vocês vejam um paciente com hemodianâmica de pernas ali, sugere fortemente um lactato alto. Não precisa esperar o laboratório com lactato. Lactato é alto. Continue com as medidas de intervenção aqui. Está com Motley até a raiz da coxa. Ih, já foi, morreu. José disse que morreu lá na aula. Você nunca disse isso. Isso é mais grave que os outros. Tá bom? Quando eu fui examinar esse paciente, então eu tenho palidez cutânea, pele quente e muitos sudorese. O pulso é filiforme e irregular. E o tempo de enchimento é lento. Tem moteamentos imensos. Esse cara tem choque? Sim. Tá ficando cada vez mais... Não pediu um lactato, não viu uma gasometria. Mas a hipotensão e a hipoglicemia. O quadro me contando. E agora o exame clínico dele sugere fortemente que ele tem choque. Ok? Ele tem desbalanço. Ele tem lactato alto. E por que eu volto o lactato? Como vocês viram ontem na aula de sepsis, o lactato é um produto da anaerobiose. Então, quanto mais alto, mais anaerobiose eu vou fazer. Ok? É por isso que a gente fala de lactato. Nesse momento, a nossa coisa mais fácil para fazer é ofertar mais O2 para esse paciente. Só isso. Só mais O2. Eu vou lá e aumentei a FI, a fração expirada-bacteriana. Quanto eu vou colocar, José? É o suficiente para saturar 92, 94. Ah, José, eu sou do raiz, eu coloco 100% para melhorar. Então, tudo bem, coloca. Mas o alvo é 92, 94. Não muito mais do que isso. O nosso paciente vem também com os exames laboratoriais que tinha saído, uma gás mais rápida,
E aí vem com acidose metabólica, hipoxemia e pelactopenia. Alguém duvidava que isso aqui ia acontecer? De jeito algum, né? A gente pegou só para provar que a gente é bom. Para chegar lá com o acadêmico e falar, acadêmico, vai ter. Aí você brilha com o acadêmico, ok? Também tem hipocalcemia, hipercalemia e hipoglicemia. Por que isso aqui está aqui nesse momento? Porque esses distúrbios eletrolíticos precisam ser corrigidos. Metabólico precisa ser corrigido. E a acidose metabólica só que elas são muito profundas, muito severas. Tá bom? Vai ter uma aula, deixa eu falar sobre isso. Mas nesse momento, a acidose metabólica tende a recuperar com o manejo do choque habitualmente. Temperatura alta, etc. E aí, qual o tipo de choque? Essa pergunta está aqui só para manter a ideia lúdica da aula, tá bom? Mas não é uma pergunta que a gente faz agora no manejo do choque. Não é uma pergunta que eu faço agora. Como eu disse, não me importa muito. Eu quero manejar sinais e sintomas e atingir metas terapêuticas. É o que eu quero agora. Mas aqui é legal dar uma passeada nos tipos de choque. Esse quadrinho, que é um quadrinho bem antigo, que está em todo lugar, que ajuda vocês a se nortear um pouquinho com o tipo de choque, com alguns sinais e sintomas clínicos. É importante? Mais ou menos. Não está pegando ele, não. Esse aqui é importante. No final do dia, todo o manejo do choque vai estar concentrado em 3 pilares. Na pré-carga do paciente, / volemia. Na resistência vascular sistêmica, / tônus vascular, / pós-carga, chame de como quiser. E no poder de contração, / volume sistólico, / eco cardíaco. Tá? Mas use volume sistólico, acho que é a melhor palavra aqui. Isso aqui, ó, é óbvio, tá? Essas obviedades acontecem, mas eu só consigo perceber na fase aguda do paciente. No choque hipovolêmico, o componente de volemia, com certeza é baixo, ok? O nome já disse. Como é que vai se comportar a resistência vascular sistêmica? Na hipovolemia, ela é alta ou ela é baixa? O paciente hipovolêmico, ele é pálido ou ele é corado? Ele é sudoreico ou ele é quentinho? Isso, ele é pálido e sudoreico, com tempo de enchimento capilar longo, não é porque ele está anêmico, é porque ele está vasoconstrito, ok? Então a vasoconstrição dele está lá em cima. E o poder de contração dele? É reduzido ou aumentado? É aumentado, né? O coração está querendo bombear mais, já que a pré-carga diminuiu. Então ele vai ter esse componente de chegada aqui. Se vocês estiverem vendo um doente que fizer lá, abrir um protocolo sepse, pós-operatório cirurgia de grande porte, a cardíaca, vocês vão ver isso na cara de vocês acontecendo. Tá? Na cara de vocês. Mas não dura muito. Porque tem um choque do preguiçoso, que é o tal do choque misto, né? Quem chega atrasado chama o quê? Choque misto. Chegou atrasado, não sabe o que é, e inventa um nome. Então, ele nasce de um jeito. Tá bom? Não existe exercício, não existe. Vamos exercício. O choque distributivo foi o que vocês aprenderam ontem. E no distributivo, a volemia desse paciente é como? Relativamente baixo. Por que o relativamente baixo é importante? Porque, na verdade, esse cara não perdeu o volume, né? É o tônus vascular que relaxou demais e relativamente caiu. De fato, ele é baixo. Consequentemente, se é um choque distributivo, e aqui eu estou pensando nesse paciente séptico, neurogênico, anafilático, a resistência vascular sistêmica dele é baixa. E a contração lá em cima. Esse é o famoso choque quente que a gente fala. É o séptico na fase mais aguda. Vocês viram ontem? Já no choque cardiogênico, como o próprio nome diz, é o coração que não funciona como deveria, ok? Em compensação a isso, como é que vai estar a pré-carga desse doente? Alta ou baixa? Aumentada. Se a bomba que leva tudo para frente não é suficiente, ele tende a acumular tudo antes dele. Então ele tende a uma pré-carga mais alta, uma volemia mais alta. E como é que é a resistência vascular sistêmica? É alta? E o caso do choque cardiogênico, ele é um choque quente ou um choque frio? Lembra que Framingham já botou isso lá no Philip, já colocou esse conteúdo para eles lá em 1950? Que é do perfil frio e seco, frio e úmido? Então é daí que vem o tal do frio. Então esse cara tem resistência vascular lá em cima. Ele é pálido, ele é poucorado, ele é pegajoso, porque ele está extremamente vasoconstrito. E, obviamente, a contração dele é muito ruim. Quando a gente vai no obstrutivo, vou passar ele um pouquinho mais rápido aqui, só por uma questão de organização, a volemia no obstrutivo ela é relativamente baixa. Se a gente pega, por exemplo, um choque obstrutivo aqui, a gente vai ficar basicamente com pneumotórax, tamponamento e TEP, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui de TEP e tamponamento para ficar mais fácil. Então, no paciente com embolia pulmonar,
e essa embolia é uma embolia relativamente importante, o que acontece com esse paciente é que na saída, esse paciente vai ter uma obstrução das artérias pulmonares dele, a ponto de fazer com que o ventrículo esquerdo não receba sangue como deveria. Esse ponto de vista aqui, que eu estou falando para vocês, é do ponto de vista do ventrículo esquerdo. Então, ele é seco, porque o sangue que deveria sair do VD, circular para o pulmão, chegar aqui, é menos por uma questão de obstrução, mecânica puramente. Ok? Se você olhar para a direita, esse cara pode até fazer urgência de jugular. Né? O VD está baleado, ele não está bombando como deveria. Então, ele tem, sim, urgência. Ele tem uma pré-carga aumentada. Mas aqui o ponto de vista é do VE, que é o que ejeta o que está para frente. O VE está seco. A mesma coisa vai acontecer no tamponamento cardíaco. O que acontece aqui agora é que, por conta do tamponamento, a gente não vai ter uma capacidade de relaxar o ventrículo direito, principalmente, o esquerdo também pode acontecer, e o volume diastólico final do ventrículo direito ele é reduzido. E, consequentemente, o VE recebe menos volume. Por isso, do ponto de vista do VE, no obstrutivo, ele é um choque hipovolêmico. Ok? Tanto que se tiver volume para essa galera, isso melhora um pouquinho. Não muito, mas melhora um pouquinho. Tá legal? Entenderam isso? Isso é importante. E aí o resto é fácil, né? Se o sistema, se o organismo percebe que vem baixo do volume sistólico, a resposta dele é vasoconstrição. Ele tenta manter o tônus. Então, lá em cima o tônus. E a contração, obviamente, né? Se o ventrículo esquerdo percebe que não chega à pré-carga que deveria, ele se comporta como hipovolêmico. E ele aumenta a capacidade de contração. Se eles vão ver um tamponamento mais grave, vão ver o pé, vão ver o pneumotórax, o coração, ó, trabalhando como deveria. Tá bom? Só não vai ter como, porque ele tem fatores mecânicos que o atrapalham a esvaziar. Beleza? Pode falar. O infarto pensamento de ventrículo direito vai fazer mais padrões sutis. Muito parecido. Muito parecido. Parecido sim, ó. Só que você olhar aqui, ó, e vai para o cardiogênico, ó, eles não são muito diferentes, né? A diferença aqui até é que a gente, no infarto do ventrículo direito, a gente dá até volume para ele, né? Então, Porque dá uma engrenada boa. Isso aí mesmo. Porque sempre o ponto de vista é o VE, tá? Legal. Então, o paciente, ó, olha o que eu disse, lá não estão cheios. Ok? Ou seja, eu estou jogando fora as questões hipervolêmicas agora. Tá bom? Eu tenho um leve edema de membros, maldito. Não tem jugular cheio, mas tem edema do membro. Maldito. Não seria fácil, não é verdade? E as bulhas cardíacas estão sem alterações com ritmo regular, ok? Irregular, perdão. Olhando para os dados vitais do paciente agora, qual é a melhor conduta? Vasopressor. Aham. Volume. Ok. Mais alguma outra coisa? cada situação bruta, provavelmente vai estar com isso se fosse voltando. Esquece a ventilação. A premissa da aula foi que tá tudo bem. O ventilador está controlado. Foca no C. Não sobra muita coisa, é isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Vocês vão passar 3, 5, 12 anos da vida de vocês tomando essa decisão fácil na pelo leito aqui. E é fácil. É soro e vasopressor, tá bom? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu ligar um sorinho aqui, deixar ele derramando 500 ml rapidinho, ou preparar uma bomba, diluir uma droga e começar um vasopressor? O que é mais fácil? Acabou a história. O soro. Mas José deve cair urgente. Para com isso. Para com isso. Ressuscita esse paciente. Está numa fase de choque, de expansão volêmica, de ressuscitação. E aqui, vocês vão passar comigo, vão sair de mim, vão sair dessa aula, não tem problema nenhum. Vocês vão continuar falando, eu vou hidratar o paciente. Está errado. A gente hidrata quem teve caganeira, a gente hidrata quem teve vômito. O chocado a gente ressuscita, a gente expande. Ok? São conceitos muito diferentes. Muito diferentes. Então aqui vocês estão ressuscitando. Então vocês vão fazer expansão volêmica, certo? Expansão volêmica. E é isso mesmo, expansão volêmica é o que dá para fazer aqui agora, sem problema nenhum. Mas, José, essa pressão está muito baixa. Fique tranquilo, a tua hora vai chegar. Vai chegar. Não tenha dúvida disso. Vai chegar. Aí, ó, a pergunta aqui, eu sabia que você ia chegar nesse lugar comum, essa daqui é mais importante, ó. Qual foi? Quando eu começo? Quanto eu faço? E como eu faço?
Aí é que vira. Tem simpósio terapia intensiva que é só sobre esse tema aí. Qual? Quando? Como? Onde? Por quê? É onde a gente vai entrar agora. Eu vou trazer para vocês aqui um algoritmo antigo, anos 2002, que é desse ligou aqui, que é a terapia guiada por meta, e que ele funciona, tá bom? Ao longo das aulas dos seminários, vocês vão ver por que a gente não fala tanto deles, eu vou dar algumas explicações hoje, mas isso aqui para um conhecimento inicial funciona muito. Essas são as famosas metas que eu lancei. Então, naquela época, 2015, a ideia era que a gente fazia, elimina o componente ventilatório, ok? Não deixa de se atrapalhar. Busca uma PVC de pelo menos acima de 8, ok? Que menor do que 8 para ele naquela época era hipovolemia. E ele lançava a mão de cristalóide e colóide. Hoje a gente usa mais colóide, é cristalóide que a gente usa, ok? Então, a gente vai entrar nesse primeiro passo aqui, que é uma PVC de 8. Não decorem isso. Para a prova, isso não cai. A única PVC que para a gente é relevante, são duas PVC relevantes para a gente do ponto de vista clínico, tá? A PVC menor que 4, esse paciente é hipovolêmico, acabou a história. A PVC acima de 14, esse paciente é hipervolêmico, acabou a história, ok? Entre 4 e 14, eu não faço ideia do estado volêmico. Tem outras formas de eu saber se esse cara vai gostar de receber uma prova de fluido, uma expansão volêmica, ok? Mas só os extremos é verdade pra gente. Aí tá 8, porque eu trouxe esse estudo lá antigo do Zingoli. Por que essa terapia guiada por meta, ela é jogada fora, e eu acho que ela é jogada fora de maneira equivocada, tá bom? Esse aqui é um grupo de trabalhos feitos ali nos anos 2014, 15, mais de 10 anos atrás, que ele comparou o seguinte. Isso aqui é Estados Unidos, Oceania e Europa. Cada um fez o seu trabalho, muita gente. E eles falaram assim, no choque séptico, que é o que vocês viram ontem, se a gente fizer terapia guiada por meta, ou uma terapia guiada do hospital, o hospital definiu como é que ressuscita, tá? Ele definiu como é que... Ou eu vou deixar os médicos fazerem como eu acho que tem que fazer, quem morre mais, quem morre menos. O ponto de partida é que, lá em 2001, a terapia guiada por meta tinha uma mortalidade de 30% no choque séptico. E a terapia que não era guiada por meta morria 44%, ou seja, tratar o paciente guiado por meta salvou vidas. Ok? Esse trabalho é cheio de viés, cheio de problemas, mas organizar o raciocínio de como o paciente salvou vidas. É essa a ideia. Esses 3 grupos aqui pesquisaram isso lá em 2015, 10 anos depois, 14 anos depois, eles pesquisaram isso. E se eu fizer o que eles montaram lá atrás, que é isso aqui, e se eu fizer um protocolo do hospital, e se eu fizer o médico faz o que ele quiser? E aí? Quem acha que morreu mais paciente? Comparou os 3. Vamos lá. Quem acha que morreu mais paciente no modelo mental? O médico faz o que ele quiser. Doutora, soca o pé, desunida com gente. Quem acha que morreu mais no protocolo do hospital? Vou levantar só o poluído, vai. A Júlia também acha que morreu. O hospital que ela trabalha é ruim de protocolo. Então. E aí tem aqui um método de 2001 lá do Rivers. O que aconteceu? Não teve nenhuma diferença na mortalidade. Nenhuma diferença. Zero diferença. Aí você fala, poxa, mas peraí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que todo mundo, depois de 13, 14 anos, incorporou um modelo de terapia guiada por meta. Então, a gente vai sempre precisar para vocês. Estudou a lavou a o tempo de investimento durou, tá olhando. Você busca método o tempo inteiro. Você não faz o que fazer. Você busca método o tempo todo. É essa a ideia, tá bom? Então, a fase aguda é buscar método. Eu não sei o que tem, busquem método. Eu falei para os meninos hoje. Não sei o que tem com o meu doente. Peguei o plantão confuso, uma zona. Vai estar com PA 60 de média. Bota na norepinefrina, faz um volume, vê se ele funciona. Ah, tá saturando 88. Será que é DPOC? Não importa agora, joga para cima. Ok? Joga para cima. Não urinou nada, tá com gesto. Mas será que não tá com gesto? Tá com uma prova com coisa vida. Vê se ele urina. Tá bom? Não fiquem fossilando muito no que é prático, no que é pragmático. Chegando no fluido, que é onde eu quero chegar no fluido, tem vários trabalhos de qual fluido utilizar, tá bom? Vários trabalhos. Existe um trabalho sobre cristalóide, existe um trabalho levantando a atenção de que cristalóide é droga, fluidos são drogas, e é verdade. Então a gente pega muito no pé de vocês com dose, frequência, etc. E também trabalhos com albumina, associando com cristalóide. Tem várias coisas sobre esse assunto. Essas são as 3 apresentações mais comuns que vocês vão lidar na vida de vocês.
O cloreto de sódio, que é o soro fisiológico, que ele não é fisiológico, ele ganhou esse nome porque ele não quebra hemácia, como a água destilada quebrava hemácia, só por isso que ele tem esse nome, ele é fisiológico por isso. Mas ele tem muito mais sódio do que o nosso plasma tem sódio. É por aí. O Ringer lactato, ok? E não se preocupe em fazer Ringer lactato com quem tem lactato alto, são coisas completamente diferentes, ele não vai piorar por esse assunto, tá bom? Fiquem tranquilos. E ela é a solução, não é balanceada, mas está disponível no público, por exemplo, é a mais próxima balanceada. E tem, de fato, a balanceada. Ali está o exemplo mais comum, que é o Plasma Light. Isso tem patente, é da Baxter. Então, alguns serviços privados vão ter acesso a ela e ela, de fato, é uma solução melhor. Já antecipo para vocês que tem uma série de estudos comparando cenários diferentes, resultações diferentes, e não teve mudança de mortalidade independente do soro, ok? Teve mudança de desfecho eletrolítico, um pouco mais de acidose para cá, uma acidemia para cá, balanço positivo para lá, balanço para cá, ok? Mas do ponto de vista de mortalidade, desfecho duro, não importa o soro, tá bom? Não importa o soro. Qualquer desses três aí funciona igual. Quem já viu isso daqui? Levanta a mão. Bom, isso aqui vai perseguir vocês a partir de hoje. Ninguém faz soro mais sem pensar no ROSE, no protocolo ROSE. E aqui qual é o racional, tá bom? Lá no protocolo ROSE, vocês vão ter a fase inicial desse paciente, nos primeiros minutos, vocês fazem volume do leite, cristalóide do leite, com o intuito de ressuscitar. O R é de ressuscitação, ok? Aqui, ó, tô lá com um paciente hipotenso na beira do leito, certo? Quem mandar mensagem no grupinho lá, às 7h15 da manhã, porque pegou um paciente hipotenso na beira do leito, perguntar onde está o eco? Eu vou dar um esporro no grupo. Já fez soro, maldito? Já correu soro? Tinha que correr? Não importa. Você pegou o frente, que está hipotenso, com cara de choque, te passaram o plano. Não importa. Pare de uma prova. E veja como é que ele reage. Eu não perca esse tempo. Isso é importante. Então, os primeiros minutos. Dali um tempo, algumas horas, sem dúvida nenhuma, no dia seguinte, você está na fase de otimização. E aqui, o ponto é, o meu doente tem alguns sinais de choque ainda. O lactato não lavou inteiro, mas está lá ainda. O tempo de enchimento não é como eu gostaria. Está oligúrico. Tem uma acidemia com base excess. Que mais? Nível de consciência não é como eu gostava. A PA não está onde eu gostava. Ok? Tem alguns sinais. Ele está melhor. Ele não é o cara ruim, ele está melhor. Mas ele não está ótimo. Ou seja, você chegar na fase de otimização. Aqui não existe fazer uma gota sem racionalidade. O teu racional pode ser até uma prova de volume, tá bom? Mas tem que fazer uma prova de volume olhando o que acontece. No cara de irritação, você libera 500, 1.000, 1.500, sem ver. Você manda entrar e fazer outra coisa. Na otimização, você libera 250 olhando. Porque você quer saber o que acontece. Porque já entrou uma porrada ontem. Então, tudo que entra mais hoje é um problema. José, eu gosto de levantar as pernas do cidadão. Levanta. Eu gosto de fazer o teste no tubo. Faz. Eu gosto de ver a cava. Eu quero só uma PVC. Tá tudo bem. Mas veja, nesse momento, você não faz nada sem um referencial. E a gente usa o máximo de referencial possível aqui. Tá bom? A partir do D2, D3, você está numa fase de estabilização. E aqui esse paciente já está bem. Ele já está bem. Aqui você está olhando para o balanço hídrico dele. Ok? Ele já está bem. Acabou a história. Aqui você está só ajustando ele. Não tem mais a ressuscitar aqui, já passou. A não ser que ele piore de novo. E se ele piorar de novo, ele vem para o HIT 1 novamente. Ok? Então, essa fase aqui tem muito do balanço hídrico. E a fase do E é de evacuação. Essa aqui é o paciente que já passou dias, às vezes uma semaninha, e está mais inchado. Esse cara, você começa a fazer um balanço negativo. Então, também é o balanço hídrico, também é um aspecto clínico dele. É o cara que você não consegue desmamar em fio ou tirar o catéter, você está mais congesto inteiro. É um cara que tem uma doença renal crônica, que ficou ali, você precisa baixar aquela alegria dele. Enfim, tem N razões aqui que você pode pensar nesse paciente na evacuação. Então, é esse o racional. Aqui, ó, expansão, ressuscitação. Aqui, ó, expansão, ressuscitação, porque eu otimizei. Eu estou vendo qual é o problema. Aqui, hidratação. Aqui, hidratação. Aqui eu estou simplesmente repondo perda. É o balanço hídrico. Aqui, evacuação. Então, veja, o termo hidratação não vai lá na frente, quando eu estou pensando em balanço hídrico.
Vocês vão falar, chegou um paciente chocado, ele já veio um pouco. Eu falei, tá bom, eu entendi o que você fala. Né? Botou um soro, 5 gotas por minuto, com glicose, com complexo B. É isso que eu penso na sala de hidratação, entendeu? Eu botou um complexo B lá no paciente. Fica sorando de 1000, correndo o dia inteiro. Ressuscitem, estômago. Esse é o melhor termo. E quando que eu vou fazer soro? Então, como está falando, né? Qual soro? Quando eu vou fazer soro? A gente só faz soro, cristalóide, fluido, quando o paciente me indicar que ele responde a fluido. Essa é a melhor resposta, tá bom? Essa. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu sei? Eu posso fazer uma prova de volume e ver o débito cardíaco moderado. Esse cara responde a fluido. Mas se eu não quiser fazer volume nenhum, eu posso fazer alguns testes. O que eu estou fazendo para vocês aqui é a curva de Frank-Starling. Lembra dela? Quanto mais eu distendo o coração e ele for capaz de dar aquela volemia, ele vai ejetar para frente aquele sangue, ok? É isso o Frank-Starling. Até um máximo potencial de ejeção, depois ele para. Então a nossa baseline é o A aqui, ó. Então esse cara responde a fluido, já não responde como gostaria, ok? Mas se eu der para ele inotrópico, ele volta a responder a fluido, porque eu aumentei a capacidade de contração dele, ok? José, então quando eu quiser fazer mais soro, eu sou da dobutamina. Eu nunca disse isso. Mas se eventualmente, no manejo do choque, vocês começaram a dobutamina porque coube dobutamina, porque esse paciente é cardiogênico, é muito provável que ele passe a responder um pouco mais dobutamina, com volemia também. Cai um pouco mais que não cabia antes. É muito provável. A PVC cai, melhora algumas coisas. Então, e esses aqui são os corações que vocês pegam, principalmente na Santa Casa. Então, os pacientes não gostam muito de receber volume. Eles vão receber volume. Hoje a gente estava manejando um paro séptico lá, de um paciente de TRC, hipervolêmica, etc., que estava tendo hipotensão. Nossa conduta foi, faz volume. Não vamos fazer como sempre a perder de vista? De jeito nenhum. Faz e vê como ela se comporta. Ok? Então, é mais ou menos isso aqui é o Frank-Starling dos nossos pacientes. Entenderam isso? Então, a gente faz quando o coração for capaz de injetar sangue. E como é que eu sei disso, José? Algumas formas ajudam vocês. Como eu disse que não ia deixar o ventilador influenciar muito, mas aqui é um bom exemplo. Passem a reparar a partir de hoje nas curvas da oximetria, nas curvas da PA invasiva do paciente de vocês. Quando vocês perceberem uma oscilação grosseira da curva, aquela que você consegue ver mesmo, com o paciente ventilando, inspirando, esse cara provavelmente vai ser um bom respirador. Só de ver a curvinha balançando. Olha lá, isso aqui, ó. Só de ver isso aqui, ele vai gostar de receber fluido. Ok? Critério máximo para isso. Ele tem que estar em ritmo sinusal. A FA vai bagunçar, porque a FA naturalmente é um ritmo irregular. Ele vai ter oscilações. Ok? Então tem que estar em ritmo sinusal. Tem mais critérios para isso, tá? Ventilado, bloqueado, eu tenho volume corrente. Isso faz sentido para a gente? Não. A base na ponta, tem que lembrar disso. 6,6. Vocês vão saber disso aqui, vai deixar na mente de vocês. Mas na vida, sinusal, variou, manda lá. Ó, a oximetria, ó. Vocês conseguem ver também na oximetria, ok? Funciona igual a PA invasiva. Então, todo mundo tem um oxímetro, pelo menos, né? Então, olha lá, variou um pouquinho. Você volta um pouquinho o último slide, por favor. A FA, ó, ele é naturalmente irregular, não vale, joga fora. Ok? Prova de elevação passiva de pernas, né? Então, a elevação passiva de perna é quando você coloca no tórax do paciente, ou seja, oferece de retorno venoso dele o conteúdo das pernas ali, mais ou menos uns 300, 400 ml de fluido. Eu sou muito preciosista, não quero fazer mais nenhum real de soro, eu vou levantar as pernas dele, ok? Funciona. Esse método foi testado para pacientes fora da ventilação mecânica, no máximo em ventilação mecânica com pressão positiva, tipo espontâneo, ok? Ele não está incontrolado, é ele que controla a máquina, ok? É esse o método. O paciente fica sentado com a cabeceira 45, eu baixo a cabeceira a 0 graus e levanto a perna 45. Não é um alongamento lá da academia. É levantar a perna, espera ali um minutinho até estabilizar tudo e ver o que acontece com a pressão do doente, ok? No método, especificamente, existia alguém colocando um eco no paciente e vendo o débito cardíaco melhorar. Okay? Tinha monitor débito cardíaco, ele via o débito melhorar. A gente tem uma tupiniquinzada nisso aí, eu já conto como é que a gente faz. Mas uma vez que esse método aqui, o débito melhorou, você levanta a cabeça de volta, baixa a perna e vê se o débito voltou a voltar. Essa é uma prova de volume positivo.
Vai responder. Se não tiver esse efeito de melhora e desmelhora, ele não é conservador. O que a gente faz hoje? Levanta as pernas, olha a pressão 20 segundos, baixa as pernas, dá no soro. Loucura! Dá um serviço. Mas acontece muito. No CETEC, jamais. Nas outras residências. Aqui, jamais. Então, atentem esse método de elevação passiva de perna, ok? Se esse paciente tiver fratura do quadril, não vai rolar. A poneurose aberta não vai rolar. Infecção abdominal não vai rolar. Pós-operatório bariátrica, IBC 177, não vai rolar. Não vai rolar. Então, barriga. Bom, barriga atrapalha. Oi? Não, né? Não faremos. Justamente por não induzir mais hipertensão pela cabeceira baixa. Aqui, você falou uma coisa agora que eu pensei quando estava falando, me distraí, fui embora e você ressuscitou. Obrigado pelo combinar. Lá nos soros que eu falei para vocês, que eles foram testados em vários cenários, só tem um cenário que um soro é melhor que todos os outros, que é o neurocrítico com soro fisiológico. Só esse, tá bom? Então, quando vocês estão ressuscitando o neurocrítico, esse cara bateu a cabeça e está hipovolêmico. É fisiológico para ele. Tá? É só o único cenário. Diluições dele, fisiológico. Ok? Porque nesses pacientes existe um risco muito grande de hiponatremia. Vocês vão reparar, todos chocados de vocês, quando vocês eles tendem a fazer hiponatremia nos próximos 2, 3 dias. E isso pro cérebro é um problema, porque causa mais inchaço, mais edema. Tá bom? Esse aqui é um método que a turma adora, que é o tal do método do eco ali, da veia cava inferior. Quem gosta, faça. É muito útil. Ele tem um monte de viés, um monte de problema. Mas o original dele, para o qual ele foi criado lá pela cardiologia, funciona muito para gente, tá bom? Atentem para a seguinte coisa. O que vocês vão olhar inequivocamente parece muito com a PVC 414. Aqui o que vocês vão olhar é o paciente não está interagindo com o ventilador. Clinicamente compensadinho, que ele gostou de ficar, não precisa zerar a cabeceira dele, não precisa. Deixa ele bonitão lá, coloca o probe do eco ali e olha para a via cava. Se essa via cava tem 2 centímetros ou mais, simplesmente ele não responde a coisa. Ok? Isso equivale geralmente a uma PVC próximo de 14. Principalmente se a via cava não fascicula como deveria. Mas olha que por 2 centímetros é mais fácil. Se essa via cava tem 1 centímetro ou menos, provavelmente ele responde à prova de volume. Faça sem dó, ok? Só treine essa mão, tá? Tem muitos viés, como eu disse. E se ela estiver no meio do caminho, moçada, entre 1 e 2, essa prova talvez não ajude vocês. Tá bom? Você tem que adicionar mais uma informação para saber se cabe volume ou não. Para saber se vai ser uma prova positiva ou não, ok? Mas é uma forma muito boa de se fazer uma avaliação volêmica rápida de beira-leite, ok? Rápida de beira-leite. Como é que estão vocês? Tá lá, a atuação a gente faz guiado por PVC baixo. Ela pode ser aqui uma alternativa para a gente. 4, 3, 2, 1, 0, acima de 14. Faça sem problema. Evite, por favor. É esse momento. Então, a gente viu elevação passiva, variação de PA, viu veia cava, viu PVC. Tem N outras, tá? Trouxe algumas só aqui. E tem uma que é a que eu recomendo fortemente, que é o tal do desafio de fluido, ok? Façam isso que vocês vão ter dúvida. O que é um desafio de fluido? Um desafio de fluido é o nosso paciente ganhar uma alíquota de soro e o débito dele melhorar em X%, ok? Para a prova, esse débito tem que melhorar de 10% a 15%. Se você for um cara que prova volume, você usa 10%. Não é? Se você for um cara que conta volume, você usa 15%. Mas qualquer coisa está valendo. A minha pergunta é, quanto de soro? Quanto deve ser feito uma prova de volume para alguém? Meu peso atual é 90 quilos. 250? 4,5 quilos. Quem achou muito, quem achou pouco? Conta gota, homeopata, neve. É isso. Tomar um dia que passou no cidade passado lá e acabou rápido. 4,5 quilos. 4,5 por quilo. É isso. Ok? Então, 250 resolve quase todo mundo. Verdade. Mas lembra que tem gente de 90 a 100 quilos. Então, 250 não pega. E tem gente de 40 quilos. Então, 250 pode ser demais. É só isso. Ok? Poxa vida, José, mas eu vou ter que rodar um estouro, aprender a fazer débito para ver como é que colocar lá. Sim. Deus fez desse jeito, seria ideal. Tá bom? Eu não tenho jeito de dar uma roubadinha? Sempre tem.
Sempre. A residência aqui para ensinar também caminhos errados para você. Então, o que a gente faz na prática clínica? Teoricamente, a pressão sistólica nossa, ela está relacionada à dureza do arco aórtico e à capacidade que o nosso ventrículo esquerdo tem de jogar esse sangue lá na crosta do arco aórtico, ok? É isso. O TUM da pressão é isso, é o primeiro TUM lá. Então, o que eu penso? Esse meu paciente tem a aorta que tem um coração que tem, ok? Eu não vou calcular durezas e corações aqui. Mas se eu der um voluminho para ele e minha pressão sistólica melhorar, só quem pode ter feito isso foi meu voluminho. Não tem outra coisa na equação. Então, esse cara é responsável por ele. E a gente usa a mesma ideia. Esse cara melhora a pressão sistólica em 10%, provavelmente ele é responsável por ele. Viu que eu tenho que olhar? Então, eu abro o solinho lá de 250, deixo correr de 5 minutinhos, não muito mais do que isso, corre rápido mesmo, e vê o efeito disso no plano técnico. Vai ter doente com 2 minutos e não vê. Você não dá. Você botou 500 para fazer 50, né? Quando você viu, ó, em 2 minutos a pressão já subiu, deixa eu correr o preço inteiro, ele vai adorar isso aqui. Vai ser bom para ele. Mas deu 5 minutos, 6 minutos, a pressão nem mexeu, desencana. Não é por aí o caminho. Então, vocês têm 5 minutos para saber se cai volume ou não. E muito rápido. É super prático. Então, façam isso. Ah, José, mas quando na residência eu quero fazer eco. Faça o eco também, faça tudo, entendeu? Mas quando tiver na merda, é um soninho. Dá uma olhadinha e vê o que acontece. Tá bom? Recomendo fortemente. Como fazer? A gente costuma fazer rápido, tá? Rápido. Para todo mundo é rápido. A prova, o desafio é 5 minutos. Isso aí é regra, acabou a história. No máximo 10 minutos. Agora, a ressuscitação volêmica, ela pode ser mais devagar, acredito. Existe um trabalho chamado Basics. É um trabalho brasileiro, multicêntrico, internacional, mas nascido no Brasil, nascido e criado aqui. E pegou os pacientes, dividiram em vários grupos de choque. E eles fizeram isso aqui, ó. Um grupo de pacientes recebia soro em meia hora. Em meia hora. Outro em 1h30. E não teve diferença de mortalidade. Dava mais agonia de hipotensão? Dava. Eu participei disso tudo e eu roubava na hora. Roubava na hora. Estava entrando lá 1h30. Eu via, né? Porque a conversa estava em 1h30. Eu tinha como saber. Eu não sabia para qual doente eu fazer 1h30. Que randomizava o programa. Então ele falava, essa doente ia 1h30. Então eu tinha que abrir o sorinho lá, programar em 1h30. Só que, puxa vida, em 1h30 a pressão não vinha. E o estudo liberava, eu mexi na hora. Entendeu? Para manter minha meta de pressão no alto. E todo mundo fez isso, tá? Não roubei sozinho, não, foi um combinado nosso. Então, nesse contexto, a gente vê 2 coisas. Fazer rápido e devagar não muda muito. Desde que você tenha a atenção de manter as pressões no alto. Então, você usa na hora para manter a pressão no alto. Okay? Essa é a ideia aqui do. Ele usou plasma light fisiológico, também não teve diferença, exceto nos pacientes com trauma crânioencefálico. Ó. Quem usou solução balanceada teve mortalidade maior do que quem usou soro fisiológico. Então, aqui é o TBI, né? O trauma crânioencefálico, mas o neurocrítico a gente leva assim em consideração no modo geral. Beleza? Então, basic é isso. Quanto soro? Quanto soro fazer? Quanto? No final, quanto? No final, quanto vocês vão fazer? Depende. Em que fase eu tô do processo? Nesse cara aqui. Esse cara tá na UTI há menos de 1 hora. Boa, vamos aproveitar que tem médico dele aqui. Já. Quanto vai fazer? Você faz o suficiente para a pressão melhorar até deixar de ser responsivo. Essa é a resposta. Então depende. Deixar isso possível, exatamente. Vai fazer soro para ele, tranquilamente. Obviamente, quem é hipovolêmico, você tende a ser mais mão aberta. Quem não é hipovolêmico, você tende a ser mais mão fechada, mas o soro vai entrar. Tá bom? Não deixe de entrar o soro. E eu preciso deixar entrar o soro inteiro para começar o vasopressor? De jeito nenhum. Você fez o primeiro soro, já não veio a pressão como você gostaria, já manda começar a fazer uma norinha lá para os pacientes. É melhor começar uma nora com 1, 2 ml hora e você tateando, do que você tá com 1,5 litro, 2 litros, e a tua nora entrar com 5, 10, 15, 20 ml hora. Então você vai tateando, já vai pilotando uma coisa e outra. Lembrem que são coisas diferentes, tá? A norepinefrina vai levantar a tua pressão arterial. O cristalóide vai ressuscitar a volemia do doente. Ele vai ganhar as 2 coisas ao mesmo tempo, porque o doente grave, ele está vasoplégico pela acidose e está hipovolêmico relativamente ou não, exceto, obviamente, os cardiogênicos. Ok?
Entendam muito isso. Uma coisa não é depois da outra. Isso não existe. Elas entram meio que junto. O Adriel levantou uma lebre aqui do 30 ml quilo, é isso? O 30 ml quilo da Pepsi. É a recomendação. A gente vai reconstruir. Vamos lá. Eu tenho uma frase, vocês vão saber, vão ouvir muito ela, que protocolo serve para salvar doente de médico ruim. Ok? E médico bom salva doente de protocolo. Ok? Então, vocês estão no grupo do segundo grupo. Médico bom. Que salva dentro do protocolo. No protocolo CEPS, de modo geral, é uma medida geral, para pegar todo mundo, a gente considera alguém bem resultado com 30 ml quilo em 3 horas. Tá bom? Lá no protocolo CEPS. Só para isso. Na prática clínica, você faz o que você achar que deve ser, baseado em metas que uma coisa estudar. Você vai tateando o que você quer fazer. Tá bom? Então, depende. Quanto depende? Para esse cara aqui, o suficiente para ele começar a ter sinais de não responsividade. Daqui a pouco a droga já entra para ele. Então, ó, deu meia hora, foi feito exame físico, foi feito um eco, foi feita a monitorização, ele tem pele quente, motivo até a coxa, pulso filiforme e técnica identificada, ok? Acharam ele? Estão visualizando ele? Querem morrer? Isso. A veia cava inferior varia muito, mais de 50%, que está perto de 1 centímetro, ok? Já estão pedindo soro? Então, isso, obrigado. O oxímetro e a PAI variam demais. Já pedi 2 acessos. Já. Já quer falar mais soro, né? E o ecocardio não chama atenção, tem um coração bom. Ok? Então, aqui, ó, deu vários sinais para você. José, eu poderia ter feito soro só com esse exame aqui? Poderia. Ah, deveria, né? Mas eu fiquei com preguiça. Eu quis fazer esse e o oxímetro. Tá maravilhoso. Nossa, não. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. É isso que a gente faz na prática. Então, entrou o nosso volume, ó, entrou 1000 em 1 hora. Eu achei que era razoável para ele. A pele ficou igual, não mudou nada. A veia cava parou de variar como deveria variar. Não varia mais. Eu não vejo mais o oxímetro variando, nem a PRI oscilando. E o ecocardio claramente é melhor. O que é isso? Frank Starling. Eu dei fluido para o coração começou a bater melhor. Ok? É isso que a gente faz. Veio a gasometria. E essa daqui, ó. Um lactato de 45. Você viu? Eu exagerei, né? Mas eu vou botar. É legal ver o lactato lá. Na verdade, a gente não pediu nada. Legal eu baixar. E veja o que aconteceu. Depois de tudo isso, quem abriu a porta para ver que foi a pressão arterial, certo? Tudo isso, para nada, né? Para nada. Eu deixei esse 1000 aqui, e aqui é para uma prática pessoal, tá bom? Pessoal. Não existe em nenhum lugar existe isso. Mas eu, geralmente, quando eu estou vislumbrando bater o 1000, e a minha meta pressórica não chegou, já entra na hora. Tá bom? Então não entra muito mais cedo, não. Não entra. Só para contextualizar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Vai até matar um pouquinho depois da aula, o spoiler, né? É porque vocês não podem ficar na cabeça que ele tem que deixar de ser responsivo fluido para ganhar na hora. Está escrito assim nos livros, né? A tradução está desse jeito. Certo? Quando a gente ensina desse jeito. Não é assim que a gente faz na prática clínica. Ele vai ganhar volume e nora. Tá bom? Eu preciso fazer sangue para esse meu doente? Ah, polêmico, hein? Polêmico fazer o sangue ou não. Sem dúvida nenhuma, todo mundo com HB menor que 7 e choque vai ganhar sangue. Ok? Vai ganhar sangue até onde, José? Cada vez menos, tá? Cada vez menos. A gente objetiva hoje que esse paciente fique próximo do 8, 9, nem mais do 10. Tem uma turma do 9 e 10. O neurocrítico, o infartado, e olha lá, trabalho de bom com infartado com 8 hoje não tem desfecho ruim. Mas hoje, pra gente está levando isso aqui em consideração. Crítico, chocado, HB, perto de 9 e 10. Tá bom? Perto de 9 e 10. É isso aqui. Qualquer pessoa, em qualquer contexto, dentro de uma UTI, menor que 7, provavelmente ele vai ganhar o sangue. Vai ganhar para onde? Para jogar para 7, pelo menos. Ah, José, mas, né? Poxa vida, quem faz uma bolsa faz 2, mais ou menos, né? Aí daí pode ir para cá. Depende muito. A gente vai falar muito sobre transfusão, sangramento. Vocês vão entender. No cenário do choque, peguem a hemoglobina de vocês lá. A hemoglobina de vocês não está no 9, 10. 9 seria o alvo. Dê um concentrado de massa para chegar naquele 9 ali. Só para o 9. Lembra que ela carrega o oxigênio, certo? Lá no começo, não. Esse 9, ele é meio mágico aí. Muitos questionamentos, tá? Muitos questionamentos sobre isso.
mas hoje ainda é a coisa melhor a ser feita. Posso começar a droga? Sim, sim, sim. Qual? Nora? Quem começa outra coisa? Falsize debaixo da língua. Já me falaram. Dois pacotinhos. Um paciente falou. Ah, Me dá alta, doutor. Bota um salzinho debaixo da minha língua. tá vendo? Funciona, Paulo. Funciona. Nora Epinefrina é a mãe de todas, vai ser ela e acabou a história, tá bom? Vai ser ela. A gente pode usar outras drogas, eu já mostro pra vocês. Então, eu cheguei aqui, ó. Eu cheguei no MEC. 65 de média agora na história. Fala, Vini. A minha ideia é atingir esse alvo agora aqui, ok? E eu tenho piso, não tenho teto, tá bom? Mas obviamente eu não vou fazer Nora a ponto de subir demais a piada do doente. Eu não quero otimizar, não quero nem que ele fique 12 por 8, né? Essa ideia. Eu quero que ele não fique 65 menos. É essa a ideia nessa fase inicial. Então, a droga que a gente usa para esse paciente vai ser a Nora, como vocês indicaram, e eu posso fazer num periférico a norepinefrina? Posso. Mas o que quer fazer? Eu posso deixar no periférico a norepinefrina? Preguiçoso. É 6 horas. Preguiçoso. Depende da hora do plantão. Às 6 e às 18? Pode ficar. Passou o plantão, quem chegou pega o central. Se é antes das 17h30, aí tem que pegar o central. Na verdade, mais ou menos, né? Não tem problema nenhum ficar aqui no periférico. Ele tem que ser uma via exclusiva, nada mais passa ali. Braço, antebraço, braço, fossa cubital ruim, jugular bom, pode pegar também, uma jugular externa, nenhum problema. Mão, cubital, menos inferior de jeito nenhum. E a gente costuma deixar ali menos do que 0,1 micrograma quilo minuto, que dá mais ou menos aí uns 3, 5 ml para a maioria dos doentes, tá bom? Não muito mais do que isso, certo? Se você tiver a ideia de que essa droguinha vai ficar 3, 5 ml e a coisa já se organizou, ele pode ficar lá. Eu concordo que ele pode ficar lá. Mas tem perspectiva de subir essa droga inegociável. Você coloca a Nora ali para começar a ressuscitar, tira o doente da merda, ajusta ele, daqui a pouco você vai baixar a cabeceira, fazer uma punção, ok? Eu posso trazer uma situação que já me aconteceu aqui. Em outro CEP, né? Não CEPET. Não, Ok. aqui. Não deu tempo ainda, né? Mas vai acontecer. Tá? Aí chegou um paciente oncológico, ele já tinha um pernicate no caso. Legal. E aí ele maciaram, DRC, de veias basicamente não tinha. Então, tava indicação de iniciar DVA, mas por onde eu vou iniciar? Posso fazer Deve. Acesso maravilhoso. Mata bala. Tá, Sim. o nefro quase matou. Ah, ele vai para terapia depois. Fica tranquilo. Ele vai contar dando um paciente para atender daqui a pouco. A ideia é mais essa, né? Tá. Sem dúvida alguma. Pode sim, nenhum problema. E óbvio, a gente vai com central. Vai com central. Acho que vocês vão ter aula de acessos oculares, né? Vão ter aulas, vão descobrir quais as preferências do acesso, onde é que a gente gosta mais, onde é que a gente gosta menos, onde é que o paciente gosta mais, onde é que a enfermagem gosta mais. E a gente vai ter que gerenciar isso no dia a dia. Mas o que eu quero dizer é, a Nora subiu demais, ou vai ficar mais tempo do que eu programei ali, tem que pegar um central, é indiscutível isso, ok? Não passe. Como eu estava dizendo para vocês, eu posso usar qualquer coisa que está aqui mais ou menos, tá bom? Mais ou menos. Eu vou pegar aqui a Nora, e a norepinefrina, claramente um alfa-agonista potente, sensacional. Ela é a mãe de todos, a Nora, junto com o Adreno, ó, tão boa quanto. A única diferença das duas é a questão beta. A Nora não é tanto beta estimulante. Então, como a Nora surgiu no cenário no choque séptico, que é um choque quente, que na fase aguda do coração funciona muito bem, não faz sentido dar uma droga que bata no coração também. Então, eu uso Nora. Ela bate menos no coração, ok? Ela não tem praticamente efeito hino nem cronotrópico. Então, deixa ela lá, organizada ali. Ah, José, mas eu aprendi que dá para usar dopamina. E dá para usar dopamina mesmo. Tem um trabalho muito bom, lá dos anos 90, comparando as duas. Esse trabalho ele foi que sedimentou a Nora. Ele comparou Nora e dopamina na ressuscitação de pacientes em choque de várias etiologias. Elas foram iguais do ponto de vista a mortalidade, do ponto de vista de recuperar a pressão, etc. Só que a dopamina, nos cardiopatas, principalmente, induziu mais arritmia. Então, saiba que a dopamina pode ser um problema. E a dopamina só é dose alfa, beta em dose alta. Em dose baixa, ela não é nada. É dopamina, só faz fazer xixi.
Então, a ideia é norepinefrina, ok? Se o meu paciente não for responsivo à norepinefrina, qual é a segunda droga? Vasopressina. Então, esse é o decoreba máximo de tudo. Mas, José, e se o choque for não sei o quê? Lembra, você não está com tempo de identificar qual é o choque. Está tratando choque e hipotensão. Vai entrar norma, vai entrar vaso. Coloca lá. Daqui a pouco você vai ver que é um choque cardiogênico. Claramente infartado. Eu coloquei nora e vaso. Eu joguei a pós-carga lá em cima para fazer no coração. Ok, aconteceu. Agora você começa a organizar. Mas não percam esse tempo. Porque quanto mais tempo hipotenso, mais esse paciente vai morrer. É fato. Na série não tem um pouco de dúvida agora. Não sei se o 65 é o 65 com medo. O doutor falou o que é vocês? 65? Nos potes? Pote 5.0. Doutor, pote 1. Pote 5.0. 65. Se você falou que é 65, é 65. Verdade? Tá pagando não. Na primeira hora, a gente vai usar a droga vasoativa nesses 5 critérios, tá bom? Por que eu uso droga vasoativa nos 5 critérios? Mesmo que vocês vejam que a pressão será recuperada. Primeiro, eu corrijo mais rápido a hipotensão. Eu quero mostrar para vocês que hipotensão mata os outros, tá bom? Segundo, eu recruto o pré-carga. Isso é muito bizarro, mas é muito legal. 80% da nossa circulação é microcirculação, ok? Quando eu estou vasoplégico, a microcirculação está relaxada, ela está relaxada, bastante relaxada, e todo o fluido que deveria estar andando por aí está retido na microcirculação. Quando eu coloco um vasopressor, ele aperta a microcirculação e aquele fluido retido cai na corrente sanguínea como deveria. Então, de fato, vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo norepinefrina, estiverem fazendo uma PVC, por exemplo, a PVC sobe doente. Com nora. A gente recruta volume com norepinefrina. Só que eu recruto da periferia. Ok? E se eu usar um lactato agora, esse lactato é mais alto ou mais baixo do que era antes? Ele é mais alto, porque eu peguei o lactato que estava retido na periferia. Por isso que a gente não quer lactato ao mesmo tempo. Eu tenho tempo para usar lactato, mas vai subir de verdade. Existe uma coisa que a gente vai falar bastante com vocês ao longo do tempo, que é a PPO, pressão de perfusão de órgão. Cada um tem a sua, cérebro tem a dele, rim tem a dele, intestino tem a dele. Então, a gente, em algumas situações, vai otimizar a pressão para garantir perfusão de órgão. Isso acontece principalmente na perfusão renal, quando a gente quer recuperar a função do doente. Eu dou um valorzinho para cima. Em alguns casos específicos, não tem uma coisa... todo DRC, todo hipertenso, todo idoso que tem DRC, eu vou deixar a pressão mais alta? Não. Ele trabalha mostrando que quando a gente superotimiza a pressão do hipertenso chocado, ele morre mais, por exemplo, a diversas drogas. A gente não faz isso. Mas lá no D2, D3 do choque, que a pressão ficou 65, 65, 68, 70, ficou boa a pressão. E o rim não veio, a gente costuma dar um totozinho para ver se o rim vem, tá bom? A gente previne sobrecarga de fluido, porque no nosso modelo mental a gente faz fluido até a pressão melhorar, certo? Até a pressão melhorou. Quando eu começo a andar, a pressão melhora mais rápido, consequentemente eu faço menos fluido, tá bom? E aí parece que o paciente morre mesmo, como eu falei para vocês no começo. O trabalho que eu comentei, não minto, esse é o trabalho, esse aqui é vaso versus nora, não teve diferença de mortalidade, de começar uma ou outra primeiro. A associação das duas é sempre muito benéfica, a discussão está hoje, ninguém sai primeiro. E eu tendo a tirar a vaso primeiro, que é mais caro, só por isso. Tá bom? Só por isso. E eu tenho que ser bom para o meu hospital também, né? Não só para os meus doentes. Então, a nora, a vaso é mais cara, então a nora tem que ficar mais tempo. Cientes com disfunção renal, acabei de comentar com vocês, ó, fazer mais nora mais cedo, aumentar a pressão, previne disfunção renal? Não parece, não tem nada a ver com isso. Não muda a mortalidade. A gente vai falar sobre isso nas sessões clínicas dos hospitais. Mas ele é só no choque. Isso. Ó. Não é qualquer Para tipo tudo. de Para tudo. Para tudo. A gente roubou para tudo. O trabalho é subsério, a gente roubou para tudo. E aqui eu gostaria de sobre dopamina, ó. Ela é tão boa quanto a nora em recuperar a pressão, porém, mais evento adverso em todos os tipos de choque. Ok? A nora, então, foi melhor por isso. Então, para recuperar a pressão, para salvar a vida, nora e dopa são iguais. Eu fui dar um plantãozinho, fazer um transporte lá no pouso, e só tinha uma dopa no aviãozinho dele. Usa lá, ok? Cuidado com a arritmia.
E quando a gente está falando aqui de usar a vasopressina mais cedo, que é o que a gente faz hoje, frequentemente, na minha residência a gente usava vasopressina lá com 0,7, 0,8, 1 micro de hora entrava vasopressina. A gente fazia fichinha de outro curso daquela época. Hoje não tem mais essa história. A gente vai usar a vasopressina quando a minha nora estiver em 0,25, 0,3, ok? Eu já começo a vasopressina no nosso doente. Os preceptores vão divergir quanto a isso. Mas quando eu coloco uma segunda vasopressora, uma segunda droga, eu estou entrando num conceito chamado de choque refratário, ok? É o cara que ganhou volume, ganhou nora e ainda assim a pressão não veio. Isso é o choque refratário. A dose de vasopressina varia de 0,04 a 0,08, ok? Trabalhos com cirurgia cardíaca chegaram a 0,12. Então, o que eu recomendo? Se é choque refratário, você está tomando um pau da pressão, não faz sentido começar em dose baixa a segunda droga. Começa na maior dose preconizada. Então, eu começo 0,08 para todo mundo. E aí fica. E depois eu vou baixar, ok? Eu começo assim. É um conceito que eu tenho, porque não faz sentido eu tatear a droga para cima para quem está na merda. E quando a gente teve essa postura mais proativa de associar o vasopressor ao segundo vasopressor, diversos benefícios foram atingidos com os pacientes. Tá? Norivaso precocemente. Chegou na UTI 0,3 norepinefrina. Está em desmame? Não, não está em desmame. Vai colocar durante a noite. Prescreve uma vaso. Okay? 0,3 já é a porta de entrada para a vasopressina. Tudo bem até aqui, pessoal? Melhor? Estamos tudo aí? Qual o alvo de pressão? O estudo mais famoso é o CEPSPAN, lá, quando você estava ainda na escola. Veja. Não, né? Não estava. Não estava, não fala isso, não. Estava no primeiro colegial. Tinha acabado de terminar o ensino médio. Primeiro beijo nessas coisas, né? 2014. Vamos lá, 2014. Então, o que aconteceu aqui? Esse aqui foi o meu segundo ano de residência, eu acho. Ou o terceiro ano de residência. Aqui, tem trabalho testando todo mundo, o nível de pressão. E a maior parte dos pacientes ficou muito bem com 65. Então, a meta pressórica nossa é 65. Ok? E acabou a história. Ah, José, mas essa avó aqui tinha pressão em casa de 120 de média. Não vale. Não é igual. É 65. Tá bom? Não entra nessa clinicagem aí. Eu vou passar para frente aqui do quanto. A mesma ideia aqui é do quanto a gente faz. Então, o meu paciente ganhou 1,200 por caloide. A pele quente, melhorou o goteamento, o pulso melhorou, ainda identificado. A veia cava não varia como variava antes. Já viu isso? Eu não estou vendo a oximetria variar mais. E o ecocardio mostrou melhor. A gente parou aqui aquela hora, certo? A nossa PA tem 60 de média. Comecei a vasopressor com o meu doente. Em seguida, esse meu paciente tem uma veia cava do mesmo jeito. Os sinais de pele são iguais, tudo é igual. Pô, José, não mudou nada. Eu não ia mudar, né? Não é mágica mesmo, né? Não é seriado, que num episódio a gente mata tudo. Tá tudo aqui. Mas a pressão chegou onde deveria. Ok? Sexy. Hã? A temperatura. Ah, deve ter feito de piona. Ou soro, ou sei lá o quê. Fica a hora de choque, não bagunça minha aula. Olha lá a nossa PA. Foi demais o vasopressor? Foi demais? Foi demais? Foi demais. Na 11 por 6. Em nenhum momento eu falei 11 por 6. É 65 de média. Ok? 65 de média. Então, você colocou ali, coloca quanto? Coloca quanto você quiser. Você que tem horóscopo, lê o horóscopo do paciente e coloca. Ah, mas estamos no mês de março, vai ser 3 ml. Ok, entendeu? A função que você quiser. O alvo é melhorar a pressão. Não tem regra para isso. Quando a gente começa a usar drogas vasoativas, a melhor forma de monitorizar o doente é com uma PA invasiva. Sem preguicinhas, tá bom? Sem preguicinhas. Tem um trabalho novo, não tão novo, já vai por quase um ano, que mediu, né? Se está com PAI e com não PAI, né? De fato. Se vocês estiverem trabalhando no regime de baixa droga, choque otimizado, situação de controle, o pessoal viu lá comigo hoje que tem um monte de gente sem PAI. E funciona tão bem quanto. Na fase aguda do choque, vocês estão na correria, na merda, vão coletar exame, vai ser difícil, consegue uma PA invasiva. Mas talvez seja a última coisa a acessar. Vocês vão ganhar uma via aérea, vão ganhar um acesso vascular e, por último, a PA, radial ou femoral. A femoral é
muito melhor que a radial. Muito melhor. Mas ela é prática. A radial, a enfermeira falou disso, pH e concentração central. Ela pega ali pra gente, rapidinho. Então, ela é mais prática, de modo geral, para a gente fazer. Atenção! Preste muita atenção, Big Brother Brasil. Olha a calibração. Hoje eu peguei no pé dos meninos lá. Não reajam. Chegou na beira do leito. A pressão tá 8/6. A gente não fala mais isso, né? A gente não fala mais 8/6, né? 50 de média. 60 de média. Estava com 60 de média. Qual é a conduta de vocês? O paciente está sedado. Blá, 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 tem norepinefrina. Tem isso que. A pressão dele está 50 de média. Qual é a conduta? Mas na PAI? Na PAI. Essa é uma aí. Que essa vai falar, puxa a outra. Olhar a PAI. O que é olhar a PAI? Me conte. Se ela está ali na altura do diafragma, pressão, zerável, se tem bolha, se está curva achatada, Boa. manômetro está em 300. Boa. Eu quero ter orgulho. Eu quero perceber hoje que meu tempo não foi em vão. Tá bom? Me conta. Baseado no que ele explicou hoje. Não, no certo. Baseado no que quando você chegar, você sempre olha, e aí isso é recomendado para todo mundo. Você vai lá e vai olhar se está bem ajustado. Você vai olhar o manômetro, ver se está em 300. né? Que mais? Daí depois você vai lá no monitor, você tem que confiar no monitor, aí você vai, ajusta lá na pressão, aí clica no para zerar. Tá lá na frente, ó. Lá na frente. Boa. Aí você vai apertar lá para zerar, só, mas você não zera ainda. Você aperta para zerar, daí você vai lá no domo de pressão, né? domo de pressão. Daí você vai abrir em direção ao que está Paciente. o acesso, né? Aí você vai abrir e vai virar. Daí depois você abre o ambiente, aí clica em zerar. E você zera. Isso aí. Depois fecha do ambiente, vira de volta o negocinho, fecha, e aí, depois, aí puxa para ver a curva. Daí a gente tem a. Essa é a história, né? Isso, aí puxa. Todo mundo sabe zerar uma PA invasiva? Não. Amanhã é a tarefa obrigatória. Todo mundo tem que zerar uma PA invasiva. Vão no paciente de vocês. Testem se dobrar a mão, faz amortecimento da linha, que a mão tem que ficar na posição boa. Vejam se não tem bolhas de ar, vejam se não tem sangue ali, lavem aquela PA. Vejam a pressurização em 300. Veja se está heparinizado, que muito protocolo de uso é heparina. Nosso uso não é obrigado, para ser todo fisiológico, mas tem heparina. A enfermagem consegue ver isso para vocês. Fecha, faz a zeragem, e no final tem um teste da onda quadrada. Procurem no Google e vocês deixam marcado teste da onda quadrada. Hoje eles deram sorte que viram uma onda amortecida e uma onda normal no paciente nosso lá. Então, isso é básico, tá? Aí começar a pilotar um paciente grave monitorado, é obrigação de vocês zerarem as pressões no monitor. E ajustar parâmetros para avisar vocês quando vocês têm que trabalhar. Bom? Corticoide. Veja. A gente vai fazer corticoide para praticamente todo mundo em choque circulatório está com 2 drogas. Ok? Todo mundo. O corticoide que a gente usa é a hidrocortisona de 200 a 300 mg dia. Tá bom? Por que a gente faz isso? Na sepse, existe um conceito de disfunção adrenal relativa, ou seja, a adrenal não produz cortisol e, consequentemente, menos catecolamento do que deveria ter. Então, é como se endogenamente tivesse fazendo corrigir aqui. Tem hidrocortisona na sepse. Nos demais cenários de choque, a apresentação do corticoide, da corticoide, faz com que os receptores de norepinefrina dos vasos se apresentem mais. Então, a gente também pode fazer nos demais choques. Okay? Funciona praticamente todo mundo. Mas o referencial teórico mais poderoso é na sepse. José, pai, choque cardiogênico, eu não sabia que era comecei corticoide. Chegue cardiogênico agora, eu quero tirar o corticoide. Sei que é covalente, a nossa robustez para manter o corticoide só vale na sepse. Então, mas podem usar. Naquela fase aguda, não sei o que está acontecendo, manda bala, tá bom? Recomendo fortemente que vocês façam 100 de 8 em 8 de hidro, tá bom? A minha vida compreende, e para a enfermagem é muito mais fácil que 50, 6 e 6. Além de ter que quebrar, pegar a fração e adivinhar no dente, eu jogo 2 ampolinhas fora, em média, né? Quando eu faço 100 de 8 em 8, funciona tão bom quanto e diminui a carga de trabalho da equipe. Eles vão adorar vocês se vocês pensarem assim.
E aí, o paciente melhorou? Como é que eu avalio isso? Como? Clinicamente. Clinicamente, os mesmos sinais. E as variáveis que você começou a perseguir. Marca algumas variáveis ali que você perseguir. Ok? Vocês vão resultar 95% dos doentes desse mesmo jeito. Olhando variáveis, resultando, trazendo e voltando. Não muda muito a ideia. Todo mundo vai ter isso aqui, ó. Todo mundo vai ter isso. Quando vocês passarem no link lá comigo, a gente vai lançar a mão dos monitores avançados, plangando, etc e tal. Ajuda muito a gente. Porque está na minha mão, está na minha cara, eu estou vendo aqui, ok? Mas nada vai substituir o banquinho. Senta e olha. Senta e olha. Ah, tá sedado, não acordou. Então senta lá e fica cutucando ele. Acorda. Vai ficar. Mas isso aqui a gente vai recomendar independente do método de mostração que você esteja utilizando. A gente vai querer que você fique do lado do doente, manejando. Essa fase aguda é muito intensiva. Eu falei para a Erika hoje, né? Acreditem, só tem duas coisas que o intensivista bom faz melhor que qualquer outro médico. Só duas. Não sei muito tempo de estudo para pensar duas coisas melhor que os outros. A sério. Uma é guiar o choque. Não tem ninguém que faz melhor que a gente. Guiar o choque. E é muito legal. A outra é tirar um paciente de sedação anestesiológica mecânica. Só a gente faz direito. Anestesista faz, não contei. Mas do paciente grave, só a gente. O resto não sabe. Pode inventar qualquer coisa. Tem gente que faz tão bom, talvez melhor que a gente. Mas aí, o benefício do intensivista é aquele cara que faz muito bem o trabalho que eu fiquei e faz a equipe trabalhar alinhada com o doente. Nós benefícios são muito mais aí do que beira aí. Mas tem que ter muita beira aí para fazer o resto, né? Muita experimentação, muito treino, muito teste. Então, como o Henrique falou, ó, sinais, eu quero ver eles melhorando, quero ver eles voltando, o que é e de fato acontece. Alguns mais rápidos, alguns não tão rápidos assim, mas eles acontecem também. Esse aqui é o trabalho do Andrômeda Shock, que usou o termo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação volêmica. E o que você tem que saber do Andrômeda é a correlação dele positiva entre lactato alto e enchimento capilar lento é muito prevalente. Ou seja, praticamente todo mundo que tinha termo de enchimento acima de 3 segundos tinha lactato alto. Ok? Por que isso é legal para a gente? Porque é uma forma de você conceituar de fato o choque sem esperar um lactato. É só isso, tá bom? O Andrômeda 2 já mostrou pra gente que guiar uma terapia visando normalizar o termo de enchimento capilar também não é inferior. Então, poxa, pegar o banquinho e ficar apertando o dedo? É isso mesmo. Praticamente é tão bom quanto cereal, lactato, lavar ele. Então, é importante a gente saber isso, porque muitas vezes, ó, eu não vou conseguir fazer o exame seriado, né? Tem muito motivo para fazer exame, mas eu não vou conseguir fazer o exame seriado. Então, a gente só vai querer muito lactato, e no caso eu quero todo o padrão metabólico respiratório do doente, nas fases mais agudas. Amanhã, depois, terceiro dia, não sei se isso me ajuda mais. Não sei mesmo. Nessa primeira fase de vocês vão pedir exame todo dia. Tá bom? Todo dia. A gente não vai... Já viram o Karate Kid? Tira o casaco, bota o casaco? É isso. Tá bom? Tira o casaco, bota o casaco. Tira o casaco. É isso. Daqui a pouco, vocês vão tomar um tapa na cabeça. Por que tirou o casaco? Não é para tirar? Você nem sabia. Lá no terceiro ano, você largou o casaco. Você está andando só com a convenção de olha lá. Mas é essa a ideia. Voltando aqui para o nosso desenho. Esse é um gráfico que vai acompanhar você a vida inteira. Despenca nas provas, que é o gráfico de oferta e consumo de oxigênio. Aqui o lactato. Então, veja, quando a minha dependência de oxigênio vira patológica, ou seja, a minha oferta não é suficiente para minha demanda, e eu acabo subindo o lactato. Esse valor aqui, ó, é 2 lactato. Então, daí vem o 2 lactato. É muito provável que quem tem lactato acima de 2 já esteja no choque oculto, que a gente chama. Esse cara não tem sinais evidentes, mas metabolicamente ele já está em choque. Esse número aqui, ó, onde de fato tem choque, sinais claros, é um lactato D4. Acima de 4 não tem dúvida, esse cara está chocado mesmo. Tá bom? Então tem essa regrinha aqui. A gente vai estudar esse quadro em fenopatologia algumas vezes ainda. É importante vocês dominarem isso. Fechar o lactato aqui na história, já caminhando para o finalzinho da aula, existe um termo chamado de lactime, ok? Qual é a ideia? A gente aprendeu ao longo do tempo que os pacientes que clarearam o lactato dentro de um tempo estimado sobreviveram muito mais do que não clareou o lactato.
não seja uma meta, não que a gente organize hoje em relação a isso, mas saibam que os pacientes que clarearam o lactato 10% em 6 horas tiveram sobrevida maior do que os que não fizeram isso. Então, o lactime é isso, é o lactato de 0 e 6 horas. Ok? Mais nada. Então, quando vocês quiserem um lactato, vocês querem 2. Hora 0 e hora 6, habitualmente. Puta, hora 6 ainda é muito alto, mas baixando, desencana. Se ele clinicamente está bem, ele baixou, foi de 12 para 10, é 10%, vai ficar tudo bem. Mas se o lactato foi de 12 para 12, 12 para 14, sem melhorar a clínica, você precisa de mais um lactato para aferir novas intervenções. Ok? Então, essa é a ideia. 10% só, e a sobrevida é muito maior de quem clareou o lactato. Olha lá, ó, quase 2 horinhas. O paciente ainda tem sinais clínicos ruins, ó. Não melhorou como deveria. A VH é igual, o eco ok, a gás ok, aqui os sinais dele, ok? Tudo bem? Eu cheguei na última fase, que é a saturação venosa. Nesse momento, eu quero saber se esse meu metabolismo é suficiente. O que eu estou querendo dizer? Como eu disse que choque é uma disfunção entre oferta e demanda de oxigênio, o que eu quero saber agora é, com sinais vitais ok, com a clínica melhorando, a microcirculação está melhorando junto? O que vocês estão vendo é macro, né? É a macrocirculação que a gente chama. Pressão, tempo de investimento, é macrocirculação. E a micro, está vindo atrás? Então, o que a gente faz nesse momento é... A pergunta que você está fazendo é, se a micro está vindo, a extração de oxigênio da minha periferia reduziu? É essa a minha pergunta, ok? Então, células em choque extraem muito oxigênio. Células sem choque extraem menos oxigênio. E existe uma taxa de extração basal que a gente chama, que é uma taxa de 25%. É a nossa agora, 25%. Se eu estou extraindo mais oxigênio do que deveria, o choque persiste. E eu preciso resolver isso. Se eu estou extraindo menos oxigênio do que isso, eu cheguei na condição basal, ok? Tem situação da gente otimizar tanto doente, sedar tanto doente, que a taxa vai para 10%. Ou seja, é UTI demais para ele. Eu tenho que baixar medidas. Mas vamos nos concentrar na extração de massa. O que acontece, vamos voltar no slide aqui? O que acontece aqui é, se a gente reparar bem os sinais vitais, só um pouquinho, ó, tudo sob controle, achei? Gasometria no alvo, tudo bem? Talvez o HB questionável. E eu tenho uma saturação maior de 50%. O que significa isso? Que a célula está extraindo 50% do que eu ofereço para ela. É essa a interpretação. Vocês já coletaram uma gasopareada? Tá? A gasopareada, para quem nunca fez, eu pego uma gaso arterial e uma gasovenosa central. Aqui eu estou dando 100% de oxigênio. Aqui eu estou vendo o quanto chegou no coração de volta. Então, se eu dei 100% aqui, voltou 50% aqui, é sinal que o meu organismo tirou 50%. Choque ou não choque? Choque. Perfeito. Qual é o racional de a gente usar uma saturação venosa? Se a gente tiver oxigenação ok, volemia ok, pressão ok, HB ok, essa taxa de extração só é alta por uma razão. Falha da bomba cardíaca. Mas José está com 100 de frequência cardíaca? Ok, mas ela deve estar inapropriada para o estado atual. Eu preciso que esse órgão batesse mais. No nosso desenho aqui, ó, oximetria ok, hemoglobina ok, volemia ok, pressão ok. Só que sobrou o débito cardíaco. Só que sobrou foi a bomba. Então, a gasopareada entra nesse contexto. Não faz sentido fazer uma gasopareada agora na fase aguda. Isso vai estar alterado. Só faz sentido uma gasopareada quando você tiver o paciente com tudo otimizado da macrohemodinâmica e ainda assim o choque persiste. A tua pergunta é, será que eu preciso incrementar a inotropismo? Eu preciso incrementar a débito cardíaco? Essa é a pergunta, ok? Se é um choque cardiogênico, é muito provável que a gasopareada venha alterada. Se é um choque séptico, nem tanto. Mas se é num cardiopata, talvez ele precise de ajuda. Isso pode ser o hipovolêmico cardiopata. E tem situações de atordoamento miocárdico que acontecem em quem não é cardiopata também. Ele vai requerer mais débito cardíaco. Tá bom? Então lembrem que é esse contexto. A gente vai fazer esse exercício muitas vezes na prática clínica. Tenho uma dúvida. Qual que seria uma diferença assim, disso, do SBO2 para o delta de VO2? É muito parecido. É muito parecido. Muito bem. Vamos lá. Todo mundo entende a pergunta? Gap CO2 e extração? As duas coisas remetem à mesma história, tá bom? Você só está olhando para variáveis diferentes. Então,
você também precisa de um gaso pareado, arterial venosa. Então, o que acontece? Se o teu gap de CO2 ele é muito alargado, é sinal de que você troca mais CO2 do que deveria, porque teu sangue passa lentamente pelos alvéolos. Então, você retém mais CO2, ok? É só isso. Então, se eu retenho mais CO2 porque o sangue passa mais devagar, eu preciso fazer o quê? Dar a bomba para esse doente, fazer o fluxo andar mais rápido. Teoricamente, eles não. A mesma ideia. A mesma ideia. O delta de CO2, o valor que a gente tem de referência é 6, mais que 6 sugere que eu deva fazer inotropismo para esse doente, menos que 6, nada. Na extração, é mais que 25%, menos 25%. Ok? Seria olhando as buscas de uma forma da oxigenação e do descarbono? Por que que o... Mais ou menos, mais ou menos. Por que que a gente olha mais para a saturação venosa do que para o delta? Existe paciente respiratório que o delta vai ser um problema para mim. E aí, se eu tiver uma hemodinâmica pura, a extração é melhor. Mas se você tiver um paciente que não tem doença respiratória grave, um DPOC, não ventila mal, etc, etc, os dois são equivalentes. Tá bom? Acho que era mais essa a minha dúvida mesmo. Tá. Pergunta. Tem meia hora de choque. Alguém pediu uma gasopareada. O gap veio de 10. A extração veio de 50. Qual é a conduta? Estação polêmica, estabilizar o resto Boa. e depois... Tá todo mundo aqui com ela? Não começa dobutamina. A turma faz isso. Vocês vão ver muita dobutamina sendo começada pela emoção. E tudo bem. Deixa eu falar da dobutamina. Tenta desmamar ela um pouquinho. Isso aumenta também o gap demais, né? E vocês vão tateando. Mas é esse contexto só, tá bom? Esse contexto. Quando eu estou chegando aqui, é só para a gente finalizar com um débito cardíaco. Então, aqui eu tenho um monitor invasivo, ou minimamente invasivo. Eu tenho um índice cardíaco aqui, Cardiac Index. Ele tem número mágico, tá? 2 e 2 é o nosso índice cardíaco a ser objetivado para todo mundo. Não existe débito padrão, existe índice padrão. E o índice é o débito dividido pela superfície corpórea. A gente vai ter aula de hemodinâmica um pouquinho mais avançada e eu vou estar aqui para a gente discutir mais isso. Mas esse é o contexto geral. Eu também posso fazer isso através de medições ecográficas de beira-leito. Aqui eu estou medindo um VTI do paciente. Então aqui eu consigo estimar se esse paciente tem um débito cardíaco adequado ou não, através de algumas variáveis, tá bom? Então são formas de avançar um pouquinho mais no método. Então, para o nosso paciente, comecei inotrópico para ele e aconteceu. O motivante ficou só no joelho. O pulso encheu. O TEC reduziu. A variabilidade foi igual. A curva também da PA é igual. O ecocardio, agora a gente não tem dúvida nenhuma de quando ele está funcionando. E a acidose metabólica começou a compensar com uma extração de 68. Era 50, 68 agora. Ok? No caso agora aqui, no caso 32. Ok? 50 para 32. É um invertido. Todo mundo entendeu, meu cara? A partir de agora, esse cara vai dar tempo ao tempo, né? Você vai só conduzindo ele. Esse cara aqui, ó, com todas essas circunstâncias clínicas aqui, eu posso ligar a aceleração dele já amanhã? Meu Deus. Choque compensado, meu Deus. Satura bem, FI baixo, hemodinâmica, ok? Meu Deus. José, eu não sei se desligar é suficiente para ele, porque ele está com droga meio alta ainda. Mas será que eu posso deixar ele entrar no ventilador e começar a respirar por conta? Eu devo. Como eu disse para vocês, esse é o outro pulo do gato que o intensivista dá, que quem trabalha no UTI sem informação não consegue. É perceber o time, tirar a analgosedação e deixar o paciente interagir com a máquina, respirar de forma espontânea, aí no ventilador, para a gente abreviar o tempo de ventilação mecânica. Não existe outra razão para um paciente estar profundamente sedado do que hipertensão intracraniana, SARA ou choque não compensado. Se não for uma dessas três, ele tem que estar começando a interagir com o ventilador, começando a acordar. Okay? Então, a gente passou por tudo isso, e aí tem só as últimas intervenções a ser tomadas ali. Nessa fase aqui de últimas intervenções, pessoal, é o que eu costumo fazer com quem passa comigo lá na UTI. O dia seguinte, né? O dia seguinte, o D1, o D0, né, que eu falo para todo mundo, o D0 do paciente ele é igual, ele é protocolar, ele é emergencial. Sejam pragmáticos no D0 na emergência. Não cliniquem na emergência. É medicina de emergência pura mesmo. Sigam protocolos, ajustem protocolos, né? Vocês são capazes de fazer isso. Mas no dia seguinte é o choque em quem? É um choque no IC, é um choque no DRC, é um choque num paciente com pneumonia comunitária, com pneumonia nosocomial,
É um choque num paciente que tem FA, que tem remodelamento cardíaco. É um choque no transplantado. Tudo isso muda e não tem protocolo para isso. Aí é médico, beira-leito e tateando. Então, é por isso que não tem intensivista 24 horas, não precisa ter. Entendeu? Porque é protocolar. Vocês são muito importantes no dia seguinte. No dia seguinte, ok, ressuscitado está. Como é que a gente vai levar esse cara aqui para acordar mais cedo, ventilar melhor, etc. Comer mais cedo, realizar melhor? Esse é o nosso ponto de influência maior na UTI. Dúvidas, perguntas, questionamentos, angústias? Aqui está tendo até arritmia. Eu não peguei direito sobre gás pareado quando na pergunta da colega sobre delta PCO2. Aham. O que você explicou, eu não entendi. Te ajudo aqui. Pessoal, estão liberados. Eu vou explicar aqui o dado do CO2 para o Adriel, mas vamos fazer ginástica laboral, tomar uma água, ou ficar olhando falar. Qual que é a ideia, tá? Lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês, aqui está a demanda de oxigênio e aqui está a oferta de oxigênio. Mentira minha, ao contrário. Então, aqui eu tenho oferta e aqui eu tenho demanda. Em condições normais, a gente tem demanda, oferta sempre sendo demanda. Isso aqui é mais ou menos 30%. Quando o choque vai se instalando, o que está acontecendo é esse encurtamento aqui, ainda numa taxa metabólica basal. Ok? Nessa fase aqui, todo aumento de demanda gera um decréscimo na minha oferta. Esse aqui é a fase chama de DO2 crítico. E esse intervalo aqui no meio é o que a gente chama de choque oculto. Ou seja, a microcirculação já está apanhando aqui. Certo? Provavelmente, quando você vai medir aqui, a tua taxa de estação de O2, ela vai ser maior do que os 30%. Certo? O conceito base é daqui, de oxigenação. Quando eu falo para o CO2, a ideia é um pouquinho mais básica. Então, eu estou olhando aqui para o meu alvéolo, trocando o oxigênio, certo? Se esse meu fluxo é muito lento, o que vai acontecer é que o teu tempo de dissociação do CO2, O2, ele é aumentado. E quem tem mais afinidade pela hemoglobina? O CO2 ou o O2? O CO2, ele agarra na hemoglobina, não quer largar de jeito nenhum. Se esse tempo de trânsito for lento o suficiente para aumentar essa competição, você retém mais CO2. Ok? Aí quando você faz uma gasometria aqui, você vai ter lá na tua gasometria arterial o O2 antes de circular. O que você ofereceu agora? Um CO2 de... Eu vou fazer um 35, o normal. Mas quando você pega aquele da pareada, venoso, chegou aqui em cima, ele é de 45. Você deixou muito tempo em competição. Ou seja, esse fluxo foi tão lento que esse gap do CO2 foi maior do que 6. Isso aqui sugere para a gente, repito, num contexto de não tem hipoxemia, não tem hipotensão, não tem hipovolemia, não tem anemia, só sobrou débito cardíaco. Tá bom? A gente quer muito que você chegue nas próximas horas, 6, 12, 16 horas de estação, só com essa dúvida. Será que cabe ou não cabe um endobuto aqui? Ok? Vai ter doente de choque cardiogênico que vai indicar antes para você. Você vai começar. Você fez um eco nele. Nossa, é horrível o eco dele. Você já começa a endobuto antes para ajudar. Mas nos doentes de choque mais genérico, como assim falar, que a doença cardíaca não é evidente para a gente, você pega isso depois que tudo otimizado. Ok? Quem chamou a atenção? É um lactato que não lavou, é o xixi que não veio, é o tempo de enchimento que não normalizou, é o embuteamento que não resolve. Por que esse cara, a pressão tá boa, tá tudo bem, ele não veio ainda? Faz uma gasopareada. Ele vai te indicar isso. Ok? Recebi um doente anestesiado sem cirúrgico. Tá tudo bem com ele. O anestesismo tá tudo bem com ele. Faz uma gasopareada. Faz uma gasopareada. Se estiver tudo bem com ele, a gasopareada te entrega. Se tá tudo bem com ele, tiver com a gasopareada com estação menor que 25, gap menor que 6, cara, não faça nada, deixa ele acordar. Vai dar boa, é verdade que ele contou mesmo. Mas se tiver um gap alto, pressão alta, revisa. Talvez esteja hipovolêmico, talvez esteja um pouco mais pressão, talvez sangue. Então, se você ver na cardíaca lá, o único exame que eu implico lá que o Doug pede é
uma gás para de cá. Não quero saber, não. Quero uma gás para de cá. Se ela vem alterada, eu quero saber do resto. Se não vem alterada, eu nem ligo coisa. Então, Tá certo. boa. Relação. Não sei quanto tempo que tem. E que não sou assim, que não comentar não de se isso é um X específico. Não, não. O vasopressor em excesso é um problema também. Né? Então, tira foto. Tira foto. Provavelmente está acontecendo aquele. Já tem menos sedação, já está mais agitado. O motivo que levou o choque foi resolvido. Então, ele tende a recuperar a pressão mais rapidamente. Já se droga, resolveu. Então, tem que ser muito proativo em tirar a droga. Na prática clínica, a gente sempre vai deixar uma PA 70, 68. Eu nunca trabalho com 65 no alvo, entendeu? Porque é normal que ele tenha variações de pressão ao longo do dia e eu tenho outras atribuições ao longo do dia. E, se ele passa minutos na pressão abaixo, não é um problema. Mas ele vai passar horas na pressão abaixo. E eu não vi. Então a gente regula 70, 68, pressão média, bem tranquilo. E com os tempos menos hoje. Alarme. Coloca o alarme lá. Botou o alarme que disparou para você? Acabou. Botou o alarme, regulou lá, dá uma olhada. Puta, já vem aqui 3 vezes com um alarme que sobe e desce. Sobe e desce. Não tá certo. Bota mais 2 ml de noradrenalina, não vai descer mais. Mas tem que ser muito proativo. É muito legal de falar. A coisa mais legal de ser seguida é tirar a mão. Obrigado. Valeu.